No século XVI, o Nordeste tinha a maior produção de açúcar do mundo. Só que na época o açúcar era muito caro, ele era chamado de ouro branco. Era uma mercadoria muito preciosa e poderia valer o seu peso em ouro. Um dos padrões de riquezas da época era ter os seus dentes podres, porque significava que você consumia muito açúcar. Ao mesmo tempo que em Portugal e Espanha faziam parte da União Ibérica, a Holanda estava em guerra com eles pela independência. Então, os comerciantes holandeses eram proibidos de negociar com as colônias portuguesas. Isso incluía várias especiarias e principalmente o açúcar produzido no Nordeste. Para contornar esse problema, os holandeses criaram uma companhia de comércio militar, com o intuito de saquear e dominar as colônias do Império Espanhol da União Ibérica. Porém, a oportunidade de conseguir controlar o monopólio do açúcar mundial a partir do Nordeste brasileiro motivou a operação militar mais arriscada da Holanda, que era assumir totalmente o controle do território. Com 1.700 homens, eles conseguiram invadir sem dificuldade e assumir a capital, que era Salvador. Mas isso só durou um ano porque o Império Espanhol mandou 52 navios e 14 mil soldados para expulsar eles. Mas não foi aqui que eles desistiram de conquistar o Nordeste. 5 anos depois, eles enviaram 4 mil soldados agora para a capital da capitania de Pernambuco. Assim que eles conseguiram o domínio sobre Pernambuco, mais 6 mil homens vieram da Europa para consolidar esse domínio. Os soldados holandeses foram auxiliados por um colono mestiço de Pernambuco chamado Calabar. Um relato em inglês mostra que Calabar era adaptável aos propósitos e que ele causava dano e sentia alegria de causar esse dano aos colonizadores portugueses. Depois de vencer a resistência portuguesa, a Holanda chamou Maurício de Nassau para consolidar o controle no Brasil. Foi sob o seu comando que o Brasil holandês alcançou quase todo o território nordestino. Maurício chamou artistas e intelectuais europeus para transformar o Recife num digno centro urbano e capital aos moldes holandeses. Uma transformação dessa magnitude só iria ser vista no Brasil de novo muitos anos depois, com a chegada da família real portuguesa. Mas isso começou a ruir com os conflitos de interesse entre o Maurício e a Companhia das Índias Ocidentais da Holanda. Isso começou porque a companhia emprestou dinheiro aos senhores de engenho para aumentar a produção. Mas quando a companhia foi cobrar os senhores de engenho, Maurício de Nassau foi contra. A Holanda expulsou o Maurício porque queria agressivar a exploração da colônia holandesa e extrair o máximo possível de dinheiro que pudesse. E obviamente isso não deixou nada contente os senhores de engenhos, que se revoltaram contra o novo governo holandês. É aí que surge a insurreição pernambucana, com a ajuda, é claro, de alguns soldados portugueses. Alguns historiadores afirmam que foi nesse momento que surgiu o sentimento de ser brasileiro. Muitos colonos holandeses permaneceram no Brasil e deixaram marcas genéticas e culturais no Nordeste, além de ajudar a dar uma interferidinhazinha ali no sotaque. Mas os holandeses fizeram muito mal ao Nordeste com a saída, porque eles pegaram o açúcar e plantaram nas Antilhas, gerando assim a crise do açúcar, que quebrou de vez os senhores de engenhos e traria pólvora para mais conflitos políticos no Nordeste.